A terceira ferramenta é um auditor de código chamado Improve. E você basicamente vai usar ele para fazer uma análise dos seus projetos. E não precisa ser simplesmente um auditor geralzão que vai pegar tudo que você fez e fazer um relatório gigantesco. Pode ser um auditor específico também. Você pode até perguntar onde eu estou gastando mais em inteligência artificial, e onde eu poderia ter oportunidades de redução de custo no app. E o legal do Improve é que ele não altera o seu código, não altera o seu app, ele simplesmente vai lá e apresenta uma análise e um relatório para você analisar, um plano para você eventualmente jogar no agente que você já está acostumado. E é muito interessante porque para cada um dos problemas detectados, ele vai te dar o esforço para corrigir, ou seja, quanto trabalho, quantas modificações você vai precisar fazer para realmente corrigir aquilo, porque tem coisas que são simples de resolver e tem coisas que são muito mais complexas. Então ele vai te dar esse nível de complexidade, de trabalho que a correção vai envolver. Ele vai te dar o risco também, porque a gente sabe que às vezes a gente está mexendo em um aplicativo, a gente quer mudar uma coisa específica, ele acaba quebrando outras coisas que não deveriam nem estar envolvidas nessa aqui, né? E aí vem a importância daquilo que a gente falou lá atrás, de entender como as coisas estão estruturadas e pedir alterações em partes específicas do app. Então ele vai avaliar se aquela correção tem um potencial de prejudicar aquilo que já está funcionando. E ele também vai te dar um nível de confiança de que aquela correção sugerida vai resolver o seu problema. E ele é muito bom em encontrar pequenos detalhes que podem ter passado despercebidos por você, pelo seu agente que está te ajudando a criar o app. E uma das coisas mais legais é que você separa quem está criando o app e quem está fazendo a revisão. Quando a gente fala de seres humanos criando e revisando, sendo pessoas diferentes, faz muito sentido, porque o criador acaba sendo alguém que vai ser responsável pela confecção e o revisor vai ser alguém responsável por avaliar a qualidade e dar feedbacks. Quando você tem uma mesma pessoa fazendo as duas coisas, existe o viés do criador no processo de revisão. E aí, o que você faz, né? Muitas das vezes você vai ter uma vaidade, um viés atrelado ao que você criou e não vai querer revisar. Ou então, o processo de correção seria muito trabalhoso e aí você decide simplesmente não revisar ou não apontar como pontos a serem revisados coisas para não ter o trabalho de criar algo novo, de revisar e reconstruir coisas que você já fez. Então, idealmente, a pessoa que revisa vídeos não deve ser a pessoa que fez a edição dos vídeos, porque senão a revisão vai tendencialmente ser mais preguiçosa, menos atenta, uma revisão atrelada às escolhas estéticas que foram feitas na edição. E aí a gente pode aplicar isso para revisão de texto, para revisão de materiais para as redes sociais, revisão de layout, revisão de filmes. Inclusive no cinema, a premissa mais aceita é que o diretor não seja o cara responsável pelo processo de decupagem do vídeo e edição do vídeo, porque ele está muito atrelado ao processo de gravação, às ideias. Então, esse editor do filme, muitas vezes, vai ter uma outra perspectiva sobre aquilo que foi criado e uma visão mais fresca sobre todo o processo. Então, a lógica é que essa separação seja produtiva para gerar um resultado final melhor. Quando a gente traduz isso para a lógica das inteligências artificiais, não é muito intuitivo. Porque uma IA ela não está necessariamente apegada ao trabalho que ela fez. Ela não está necessariamente envaidecida por correções que foram feitas em relação ao que ela pensou. Ela, na teoria, é fria, ela, na teoria, é lógica. Ela não quer ter menos trabalho e ela jamais deixaria de enxergar correções simplesmente pela lei do mínimo esforço, porque a IA não funciona dessa maneira. Isso é o que a maior parte das pessoas pensa. E talvez nesses termos muito humanos realmente seja um equívoco falar. Mas na prática é um pouco o que acontece. Quando você coloca a mesma IA para trabalhar e revisar o que ela fez, o resultado é muito pior do que quando você cria um outro agente especializado no processo de revisão. Claro que existem muitas questões técnicas envolvidas no porquê disso, inclusive a própria memória daquilo que foi feito acaba sendo uma espécie de viés, porque na construção de algo, a IA teve que justificar para si mesma a lógica por trás do processo que gerou aquela construção. E aí, quando ela tiver que fazer a revisão, ela vai lembrar, porque isso está na memória dela, no contexto, na janela de contexto dela,
as razões que levaram ela até aquela decisão, e isso pode ser considerado uma espécie de viés. Mas basicamente, para simplificar tudo isso que a gente está falando, você basicamente vai pegar o Improve e vai pedir para ele revisar e auditar e analisar aquilo que você não está confiante ainda dentro do seu aplicativo, coisas que talvez precisem ser melhoradas, ou então uma auditoria sobre tudo que foi feito. Tem várias opções de auditoria. E se a gente vem aqui no GitHub, a gente consegue ver os comandos, né, os tipos diferentes de auditoria. Então tem auditoria completa, né, o Full Audit, a gente tem uma auditoria rápida, a gente tem uma auditoria profunda, a gente tem uma auditoria de segurança, a gente tem vários tipos de auditoria que são muito legais. E para quem já tem alguma experiência e curiosidade, ele vai fazer isso através de subagentes, o que faz com que seja mais rápido. Então ele vai, e não necessariamente mais eficiente, tá? E nem mais barato, mas mais rápido. Então ele vai ter todos esses subagentes que podem rodar ao mesmo tempo para fazer uma auditoria de maneira eficiente, e aí ele vai, dentro de uma mesma auditoria, ter essas 9 categorias aqui, e aí aqui tem a descrição daquilo que a gente estava conversando, né? Aqui ele vai ver o esforço envolvido, qual é o trampo de consertar, basicamente, a evidência, né? O impacto, que vai ser mais ou menos o risco, né? de fazer, da mudança, né? Ou essa mudança vai impactar esse... a sugestão dele vai impactar muito ou pouco a estrutura atual, e aí grau de confiança na resolução proposta. E aí ele vai trazer em ordem de alavancagem. Eu gosto muito disso aqui, porque ele vai pegar as mudanças com maior impacto e com menor esforço, e baseado nessa lógica, né, com o grau de confiança, ele vai escolher o que você deve fazer primeiro, basicamente, né? Porque se tem 1 milhão de coisas para a gente resolver, mas tem algumas coisas que são fáceis de resolver e que vão ter um alto impacto, por que não começar por elas? E olha a ênfase que eles deram para a auditoria versus o que seria a execução, a modificação, a alteração e a otimização do app. Ele nunca vai modificar o código, ele nunca vai rodar comandos que não sejam comandos, digamos, inofensivos, né? Ele vai ler, ele vai pesquisar, ele vai, enfim, fazer coisas que não mexem no código em si. Ele nunca vai fazer nada, basicamente. Mesmo quando vier esse pedido para implementar, ele vai negar. Olha que interessante. Então ele realmente é um auditor de corpo e alma dos seus projetos.